Fala comigo, meu consagrado! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você merece, que você respeita, pessoal. Aluninhos, na aulinha de hoje, iremos começar a falar de teoria atômica molecular, conhecida por aí como quantidade de matéria, como mol. A ideia, o objetivo da aula de hoje, moçada, é a gente chegar em conceito de mol. Agora, para a gente chegar até esse conceito, eu vou ter que pensar um pouquinho na massa atômica, na massa molecular, beleza? Sempre quando eu me refiro à massa atômica, isso aqui menciona átomos. Pode crer? Sempre quando eu me refiro à massa molecular, isso aqui menciona moléculas. Teacher, dúvida. O que seria uma molécula? Molécula, moçada, a gente pode relacionar uma molécula como sendo um agrupamento de átomos iguais ou diferentes ligados. Agora, você observa que aqui, pessoal, eu coloquei o nitrogênio, coloquei o carbono, coloquei o hidrogênio, o oxigênio e o ferro. Isso aqui a gente chama de átomos, isso aqui a gente chama de elemento químico. Sempre quando eu me refiro a um elemento químico, eu vou pensar em um conjunto de átomos iguais. Pode crer? Agora me ajuda. Para a gente medir a massa de átomo e moléculas, você concorda comigo que eu estou me referindo a algo que eu não enxergo a olho nu? Beleza? Os químicos, na verdade, eles inventaram uma unidade especial só para medir a massa de átomo e moléculas. Essa unidade se chama U. Então, para a gente começar o raciocínio da aulinha de hoje, moçada, me ajuda aqui. O teacher colocou 4 exemplos. Eu coloquei o O2, a aguinha, o ferro e o C6H12O6. Quando eu penso no gás oxigênio, eu penso assim, em uma molécula desse cara. Em uma molécula, observa que, aluninhos, molécula seria o conjunto, é tudo isso aqui, ó. Então, em uma molécula, fica claro para vocês que nessa molécula de O2 eu tenho 2 átomos. Então, em uma molécula, nesse exemplo, eu tenho 2 átomos. Agora, quando eu penso em uma molécula de água, que seria H2O, eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, em uma molécula de água, eu tenho 3 átomos. Aluninhos, em uma molécula de ferro, se você observa, em uma molécula de ferro, eu tenho também um único átomo. Quando eu penso na glicose, quando eu penso no C6H12O6, e eu me refiro a uma molécula, pessoal, então aqui eu tenho 6 átomos de carbono, eu tenho 12 átomos de hidrogênio e eu tenho 6 átomos de oxigênio. 6, 18, 24 átomos. Ficou claro para vocês essa diferença de átomos e moléculas? Isso aqui é extremamente importante. Então, tá bom. Para a gente medir a massa de átomo e molécula, a gente faz isso por meio de uma comparação, evidentemente. Os químicos adotaram o carbono 12.
Esse carbono 12, na verdade, a massa atômica dele é igual a 12, o número de prótons é igual a 6. Evidentemente, aluninhos, se eu pego 6, com quanto que dá 12? Concorda comigo que ele vai ter 6 nêutrons? Então, ó, esse carboninho, ele tem a massa 12, ele tem 6 nêutrons e ele tem 6 prótons. Para a gente medir a massa de um átomo, que é muito simples, eu vou fazer assim, ó, massa atômica é número de prótons mais número de nêutrons. A gente acaba jogando nessa expressão. Então, os químicos, o que eles fizeram? Eles pegaram o carbono de massa 12 e eles dividiram esse átomo de carbono, lindas, em 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguais. Aí eles pegaram uma fatia dessa pizza, aí eles combinaram assim, ó, a partir de agora, velho, uma fatia dessa pizza, a gente vai chamar isso de unidade. Então, na verdade, esse conceito de unidade, o que seria isso, aluninhos? Seria 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Ou seja, se você pega um carboninho de massa 12, aí você divide esse carboninho em 12 partes. Se você pega uma parte dessa, uma fatia dessa pizza, a gente chega em uma unidade. Então, na verdade, as massas dos elementos químicos, elas são medidas por meio de comparação, evidentemente. Pensa comigo, aluninhos, quando o teacher fala assim, ó, eu tenho 1,70 m. Por que 1 metro corresponde a 100 centímetros? Isso aí porque algum dia no passado, um jovem chegou e falou assim, ó, a partir de hoje, 1 metro vai vir daqui até aqui e 1 metro corresponde a 100 centímetros. Por que 1 quilo corresponde a 1000 gramas? E isso também é o mesmo raciocínio, aluninhos. Algum dia no passado existiu um certo tipo de padronização. Combinado? Então eles concluíram que a massa do nitrogênio corresponde a 14 unidades, ou seja, a massa do nitrogênio corresponde a 14 fatias dessa pizza. 14 fatias dessa pizza. Seria quem? A massa de nitrogênio. A massa de carbono, aluninhos, evidentemente, se são 12 fatias o átomo de carbono, ele possui 12 unidades. A massa de hidrogênio é exatamente uma fatia dessa pizza, uma unidade. A massa de oxigênio corresponde a 16 unidades e a massa de ferro corresponde a 56 unidades. Até aqui tudo bem, aluninhos? Sim ou não? Olha só, os cientistas, eles observaram que quando eles faziam o mesmo raciocínio com cloro, por exemplo, e isso acontece também com hidrogênio, com carbono, com oxigênio, com ferro, com praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica. Eles observaram que o cloro na natureza, ele aparece com massa de 35U e ele aparece com massa de 37U. Quando o mesmo elemento químico, ele possui massas diferentes, na química a gente chama isso de isótopos.
isótopos. Então, na verdade, aluninhos, esse cloro com massa 35 é um isótopo do cloro de massa 37. Hoje em dia, nós sabemos que esse cloro com massa 35, ele aparece 75% dos casos. Esse cloro com massa 37, evidentemente, aparece em 25% dos casos. Para a gente descobrir a massa do cloro utilizada na tabela periódica, a gente chama isso de média ponderada. Ponderada. Agora a gente esquece a química e a gente vai pensar lá na matemática. Essa média ponderada, que o teacher vai chamar de MP, isso aqui vai ficar assim, ó. 35U vezes 75% mais 37U vezes 25%, tudo isso dividido pelo todo, que corresponde a 100%. Se você fizer essa continha rapidinha de cabeça, aluninhos, esse número vai ser algo muito próximo de 35,5 unidades. Então, na verdade, as massas que nós utilizamos na tabela periódica, isso corresponde à média ponderada. Combinado? Beleza? Ficou claro que, se você observar na natureza, você não encontra átomo de cloro com essa massa. Você vai encontrar com massa 35 e 37. Tudo bem? Agora, se você fizer a média ponderada dessas duas massas, o teacher já ensinou para vocês como que faz isso, a gente encontra essa massa de 35,5, galera. Belezinha? Teacher, então quer dizer que na tabela periódica, todos os elementos químicos que estão ali, eles estão na forma de média ponderada? Quando você pensa na massa, sim. As massas encontradas na tabela periódica, evidentemente, elas são médias ponderadas. Aluninhos, olha só, me ajuda aqui agora. Se eu já encontrei a massa dos átomos, concorda comigo que fica fácil para a gente encontrar as massas das moléculas? Olha só, eu volto a frisar. A molequinha é um conjunto, é um agrupamento de átomos iguais ou diferentes ligados. Tudo bem? Então, quando eu penso nesse primeiro exemplo, eu posso observar a seguinte situação, O2. O teacher já falou para vocês que o oxigênio é 16, tudo bem? E eu tenho 2 átomos de oxigênio, então isso aqui seria 2 vezes 16 unidades, isso aqui é 32 unidades. É isso mesmo, a molécula de O2 corresponde a 14 fatias iguais a essa. Tudo bem? Agora, teacher, faz do ferro. O ferro, aluninhos, é o mais simples. Concorda que a cada uma molécula eu tenho um átomo e eu sei que o ferro é 56, então seria 1 vezes 56. Isso aqui seria 56 unidades. Teacher, faz da glicose. Bora lá na glicose. Olha só. C6H12O6. Então, isso ficaria assim, ó. Concorda comigo que eu tenho 6 átomos de carbono? E o carbono vale 12.
Então, seria 6 vezes 12, mais 12 de hidrogênio. 12 vezes 1, mais 6 de oxigênio, é 6 vezes 16. Aluninhos, quando a gente faz essa conta, isso aqui vai dar 72, com mais 12, com mais 96. Uma molécula de glicose terá uma massa de 180 unidades. Então, a massa da glicose corresponde a 180 unidades. Combinado, pessoal? Essa é lá da época do teacher, hein? Direto do túnel do tempo. Aluninhos, então me ajuda. Você concorda comigo que os químicos, eles inventaram uma unidade, que seria o U, para medir massa de átomo e molécula? Porém, essa unidade a gente não utiliza no dia a dia. Ninguém chega numa padaria e fala assim, ó, me vê 900 U de mussarela. Essa unidade a gente não utiliza no dia a dia. Então, o grande desafio na época era transformar essa unidade U para uma unidade que a gente tem acesso no dia a dia. Daí surge a ideia de mol. O mol, na verdade, ele vai converter unidade U para grama. Tudo bem? O mol, ele faz essa conversão. Antes da gente citar o conceito de mol, o teacher quer mostrar uma situação muito bonitinha para vocês. Se eu penso na água, H2O, eu sei que o oxigênio, 16 unidades, e o hidrogênio igual a 1 unidade. Então, se aqui eu tenho uma molécula de água, se a gente mede a massa dessa molécula, ficaria algo parecido com isso. 2 vezes 1 unidade, mais 1 vezes 16. Isso aqui seria 18 unidades, a massa de uma molécula de água. Aluninhos, se você observa ao lado, agora eu tenho 5 moléculas de água. Então, se eu tenho 5 moléculas, eu vou pensar assim, aluninhos. Eu já sei que a massa de uma molécula corresponde a 18. Tudo bem? Se eu multiplico isso aqui por 5, 5 moléculas de água corresponde a 90 unidades. Sim ou não? Agora, se eu observo ao lado novamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 moléculas de água. Então, 15 moléculas seria, ó, o teacher vai escrever aqui, ó, 15 moléculas. Legal. 15 moléculas, aluninhos, seria 15 vezes 18. Então, isso aqui vezes 15, eu vou pensar assim, ó, vezes 10 é 180, com mais 90, isso aqui vai dar 270 unidades. O questionamento da época foi o seguinte: eles pensaram assim, qual o número que eu tenho que ter, que eu vou multiplicar
18U, eu vou multiplicar por 18U e eu vou encontrar 18 gramas de água. Uma pessoa que chegou próximo desse número foi o Avogadro. No início, a galera chamava de hipótese de Avogadro. Depois, Avogadro faleceu, quase 100 anos depois, eles chegaram nesse número e o cientista que descobriu esse número, ele colocou de princípio de Avogadro. Ele fez uma homenagem muito bonita a Avogadro, que ele ficou uns bons anos de sua vida tentando descobrir esse número e ele não conseguiu, infelizmente. Então tá bom. Esse número, moçada, o teacher vai adiantar para vocês. Esse cara seria 6 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui seria o mol. Hoje nós conhecemos que, na verdade, esse número 6, isso aqui é 6,023 e vai embora. Hoje nós conhecemos mais de 10 números após a vírgula. Tudo bem? Então, esse jovem, ele chegou nessa conclusão que se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, se eu tiver essa quantidade de moléculas, olha a definição de mol que o teacher passou para vocês. Quantidade de matéria contida em 6 vezes 10 a 23 entidades. Então, na verdade, 6 vezes 10 a 23 entidades, 6 vezes 10 a 23 moléculas, isso corresponde a um mol. E essa massa, aluninhos, isso aqui seria igual a 18 gramas. A partir de agora, a gente consegue converter unidade para grama. Então, o teacher vai colocar um exemplo da água, que eu quero, a partir de agora, esse raciocínio de vocês. O teacher colocou aqui água, H2O. Eu vou pensar assim, uma molécula de água, 18U. Um mol de água, olha que lindo, um mol de água, 18 gramas. Então, quando eu falo um mol de O2, a gente já viu, agora há pouco, que uma molécula de O2, 32 unidades. Um mol de O2, 32 gramas. Um mol de ferro, 56 gramas. Um mol de glicose, 180 gramas. Combinado? Então, um mol, na verdade, é a mesma coisa que a massa de uma molécula, porém em gramas. Tudo bem? Em um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora é o seguinte, aluninhos. Quando eu penso em função de átomos, esse raciocínio é muito legal. Em uma molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, em um mol, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23, o quê? Átomos. Belezinha? Sim ou não? Seres das trevas. Se o teacher já comentou o tamanho desse mol, que representa 6 vezes 10 a 23 entidades, para ser mais exato, galera, eu posso falar assim, ó, 600 sextilhões. Esses sextilhões, isso aqui representa 10 elevado a 21. É um número gigantesco. Esse número, para você ter uma noção do tamanho desse número, o teacher vai citar alguns exemplos. Para contar de 1 a 6 vezes 10 a 23, um computador contando 10 milhões de números por segundo
levaria 2 bilhões de anos. Que incrível! Uma pilha de papel com 6 vezes 10 a 23 folhas teria uma altura de 300 milhões de vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol. Então, se você coloca lá a folha Chamex, 1 mol de folha Chamex, essa altura é 300 milhões de vezes a distância da Terra e o Sol. Impressionante. Esses 2 exemplos, moçada, pode falar, são incríveis, né? Inclusive, a Unicamp perguntou uma vez assim: se o cara ganha 1 mol de reais, ele vai ganhar aí aproximadamente 6 vezes 10 a 23 reais. Vamos supor, eu vou chutar alto, viu, gente? Vamos supor que nós somos hoje 8 bilhões de pessoas. Bilhões é 8 vezes 10 a 9 habitantes. Ou seja, cada habitante irá ganhar quanto? X. Se você fizer essa conta rapidinho de cabeça, isso aqui iria dar algo próximo de 0,75 vezes 10 a 14 reais. Ou 75 vezes 10 a 12 reais. Isso aqui seria algo próximo de 75 trilhões de reais cada pessoa. É um dinheiro absurdo, né, moçada? Meus amores, olha essa dica do teacher. Ele deu a massa molar, que seria de 100 gramas a cada 1 mol. Então, você observa que ele me deu em massa e ele quer em mol. Então, eu posso falar assim, ó, a cada 1 mol de carbonato de cálcio, a massa corresponde a 100 gramas. Teacher, você não vai abrir em função de moléculas e átomos? Não precisa, goiaba. Ele quer aqui, ó, a transformação de mol para grama ou vice-versa. Então, eu posso pensar assim, ó, a cada 10 gramas, isso aqui é X. Se daqui para cá eu dividir por 10, daqui para cá eu vou dividir por 10, isso aqui vai dar 0,1 mol de carbonato de cálcio. Tudo bem? No segundo exemplo, ele fala assim, ó, ele me dá 36 gramas de água e ele quer saber a quantidade em moléculas. Então, eu posso pensar assim, goiaba, ó, a cada 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. E eu tenho, em função de moléculas, é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Sim ou não? Quando eu tenho 36 gramas, isso aqui é X. Daqui para cá, eu multipliquei por 2, isso vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas. Ou 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Observa que daqui para cá o teacher diminuiu 10 vezes, eu reduzi 10 vezes. Então, daqui para cá eu vou aumentar 10 vezes. Tudo bem? Olha esse último exemplo que maravilhoso, pessoal. Olha só. 2 mols de etanol, ele quer saber em função da quantidade de átomos. Então, eu vou pensar assim, goiabinho, ó. Eu sei que 1 mol de etanol, eu tenho o quê? Quantas moléculas? Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Olha só, meus amores. Se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, preste atenção nesse detalhe. Uma molécula, eu tenho quantos átomos? Eu tenho 2, com mais 6, 8, com mais 1, 9.
Então, se em uma molécula eu tenho 9 átomos, agora eu vou reescrever essa situação assim, ó. 1 mol, eu tenho 9 vezes esse valor, porque uma molécula, eu tenho 9 átomos em uma molécula. 2, 8, 9. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Belezinha? Para 2 mols, X. 9 vezes 6, isso aqui é uma pergunta muito difícil. Isso aqui vai dar 54, tudo bem? 54 vezes 2, daqui para cá eu multipliquei por 2, então isso aqui vai dar 108 vezes 10 a 23 átomos. Ou eu andei para a esquerda 2 casas, então eu tenho que aumentar esse expoente 2 casas. Então, vai dar 1,08 vezes 10 a 25 átomos. Moçada, eu espero que nessa aula você compreendeu o tamanho desse número. Esse número aqui é algo gigantesco. E o teacher, inclusive, vai citar mais um exemplo. Se você pegar 1 grão de areia e chamar esse 1 grão de areia de uma entidade, a quantidade de areia que o homem já utilizou na história da humanidade não chega a 1 mol. Tudo bem? Esse número é algo gigantesco. E quando eu uso algo gigantesco? Quando eu quero expressar algo muito pequeno em uma escala que a gente utiliza no dia a dia. Tudo bem, moçada? Fiquem bem, até breve e um beijo no coração de todos vocês.